Não é de hoje que muitos jogos são rodeados de rumores. Desde os mais básicos, como uma simples teoria que faz bastante sentido, como especulações que são tão fortes que acabam virando algo real para muitas pessoas desavisadas. Antigamente isso era bem mais forte, até porque a internet ainda era algo bem mais recente, e nem todo mundo tinha acesso a ela como tem hoje em dia. E o único meio de saber dessas notícias e rumores dos games era por meio das revistas de jogos, que não eram muito confiáveis, diga-se de passagem. Foram dessas revistas que surgiram rumores como o Akuma no Resident Evil 2, o desbloqueio de alguns personagens de Smash Bros. E outros ainda mais famosos que enganaram muitas pessoas. E é disso que eu vou falar aqui hoje, rumores famosos de jogos que acabaram indo além. Então, vamos lá. O ano era 1997, e a Nintendo estava no seu auge graças ao Nintendo 64 e sua incrível biblioteca de jogos. Mas não há dúvidas para ninguém que o jogo mais famoso do console foi o Super Mario 64. Não tinha como errar nesse título, afinal, o Mario é o mascote mais famoso, não só da empresa, mas de todos no geral. O jogo ele é legal, bem feito e até hoje é memorável e reconhecido. O único erro da Nintendo nesse jogo foi não ter criado um modo co-op, o que não era necessidade, mas iria ser muito mais incrível e iria adicionar demais no jogo. Com essa grande lacuna, muitos dos jogadores testaram vários métodos de desbloqueio desse modo, consequentemente do Luigi, já que ele é sempre o personagem secundário. Muitas pessoas eram crentes de que a Nintendo escondeu propositalmente dos jogadores para ser um tipo de extra, e tudo isso ficou ainda maior por culpa dessa imagem. Só ela foi o suficiente para muitas pessoas acreditarem fielmente de que a Nintendo escondeu propositalmente o Luigi junto do modo co-op, e foi assim que surgiu muito dos métodos de desbloqueio, que são coletar 2.401 moedas, eliminar 2.401 inimigos, jogar por 2.401 horas, esperar 2.401 dias, que seria o momento que a Nintendo lançaria uma versão especial co-op, e outros métodos que eu acho tão sacanagem que eu tenho até dó de quem testou isso na época, como dar 2.401 voltas nessa fonte e zerar o jogo 2.401 vezes. Na boa, quem inventou isso deve estar ardendo no inferno agora. No fim de tudo, mesmo aqueles que acreditavam 100% de que aquilo era real, se decepcionaram. E na verdade doeu, tudo era falso. Até o Alice Real escrito era só uma interpretação de alguém que virou Eternal Star na visão de outras pessoas. Ao menos os fãs foram recompensados com o port de Super Mario 64 para o DS, onde lá tinha um co-op com o Luigi. Porém, nem tudo estava perdido. Anos após todo esse rumor, aconteceu o que eu julgo ser o maior vazamento de arquivos de uma empresa, o Nintendo Gigaleak. Esse que foi uma série de vazamentos em massa, feito por um pessoal do 4chan que se iniciou em março de 2018 e teve o seu fim em 24 de julho de 2020. E eu sei, resumir o Gigaleak é só um pessoal do 4chan fazendo merda como sempre, é desmerecer o impacto imenso que ele teve não só para Nintendo, mas também para outras empresas, que muito provavelmente depois disso aumentaram muito suas políticas de segurança interna. Enfim, ainda não é momento para falar disso em específico, mas como eu ia dizendo, nesse grande vazamento de dados tiveram duas importantes coisas desse tópico. Primeiramente, o código-fonte interno do Super Mario 64, e segundamente, as texturas e modelo do Luigi, que eram para serem usadas no jogo. Isso obviamente fez um enorme barulho na comunidade. Afinal, após anos e anos, finalmente a verdade foi revelada. E foi com esse modelo que a comunidade podia descansar em paz. Claro que antes disso já existiam vários e vários mods que trocavam a skin do Mario pela do Luigi. Alguns até mais bonitos do que a textura original, mas essa é a grande diferença. Dessa vez não era um Luigi feito por alguém da internet, mas sim o oficial da empresa, o que deveria estar no jogo. E a comunidade não parou por aí. Graças àquele grande vazamento do código-fonte do jogo, hoje em dia até o modo co-op existe, e funciona quase que perfeitamente. Até aquela grande ironia do 2401 foi real, pois desde o lançamento do jogo até o Gigaleak se passaram exatos 24 anos e 1 mês. Tem quem diga que isso já foi premeditado, mas ainda assim não tira o peso dessa bela história e essa surreal vitória da comunidade de Super Mario 64. Acho que hoje em dia não é segredo pra ninguém que Mistérios e GTA San Andreas quase sempre andaram lado a lado. Muitos mitos e lendas foram criados com o passar do tempo,
alguns sendo só um pequeno equívoco da comunidade, como os aliens, que eram só aviões, os carros fantasma, que só estavam mal posicionados, até outros que eram grandes teorias, que por serem muito boas ganharam destaque, como o vírus zumbi, que inclusive não é muito falado. Mas, de todas essas e outras lendas, a que sempre me chamou a atenção foi a do Pé Grande. Essa criatura mitológica, que já é um mistério da vida real, deu muito o que falar na época por conta desse vídeo de 2008, que muito provavelmente, se você é mais antigo na internet, já viu. E por conta desse registro, somado a outra parcela de pessoas que supostamente avistaram a criatura e compartilharam relatos em fóruns, muitas pessoas o tomaram como verdade e foram atrás do Pé Grande. O que muitas pessoas não sabem, e até aumenta ainda mais o rumor, é de que na capa original do jogo tem uma parte com agradecimentos especiais, e um deles é para um tal de Bigfoot, que é pé grande em inglês, o que só aumentou ainda mais a certeza das pessoas de que ele existia. Inclusive, muitos daqui não sabem disso porque sempre jogaram aquela versão paralela. Todos que dizem ter encontrado, na verdade, mentiram descaradamente, isso é fato. Quem nunca teve aquele amigo que falou na época da escola que encontrou o pé grande e que matou ele? O que eu quero dizer é que esse rumor ficou tão grande que até furou a bolha da internet, mais particularmente comigo, porque esse negócio de amigo falando que encontrou o pé grande aconteceu comigo de verdade. E eu acho isso muito foda, tá? Talvez seja boa nostalgia falando mais alto, ou é só o fato de eu mesmo ter ido atrás desse bicho na época. Mas se você parar pra olhar toda a cronologia, por assim dizer, tudo isso muito provavelmente foi obra do famoso mod Mr. X, que foi lançado em 2007, e o famoso vídeo footage em 2008, dando assim um fim nessa grande lenda do GTA San Andreas. Mas nem tanto. Existe um outro vídeo footage do Pé Grande, que por algum motivo é ignorado pelas pessoas que falam desse assunto. Um vídeo de 2006, ou seja, um ano antes do mod ser lançado. E o vídeo tem essa qualidade precária, onde a pessoa tá gravando a TV de um celular. Ela entra na cabana do Mount Chiliad, olha por uma das janelas e lá está ele, o suposto Pé Grande. Eu digo suposto porque, diferente do outro vídeo, não dá pra afirmar com certeza se essa figura é de fato Pé Grande, por conta da qualidade terrível do vídeo. Mas ainda assim me deixa pensativo. Será que o mod foi lançado ainda mais cedo e o que dizem no site está errado? Será que esse é um mod específico apenas do Pé Grande? Ou será que ele realmente existiu? Como alguns bem sabem, o jogo ainda no início enfrentou várias polêmicas com a mídia por ser violento e controverso, mas isso era a rotina da Rockstar e desse tipo de jogo. A maior polêmica que ele passou e fez até com que o jogo tivesse que ser recolhido, alterado e revendido foi o Hot Coffee, um minigame oficial do jogo, que por algum acaso não foi tirado dos arquivos, em que você podia fazer yabadabadu com alguma namorada sua. Aonde eu quero chegar com isso? Bem, como ele foi recolhido ainda bem cedo, quem garante que nessa versão não tinha o Pé Grande, já que ele ainda não tinha sido tão bem vasculhado como hoje em dia? Tem grandes chances. Vai ver, o usuário desse vídeo ainda tinha uma versão que não foi alterada, tendo em vista que ele tá rodando o jogo diretamente de um PS2. Fora que foi bem nesse período que o tema de Pé Grande começou a tomar forças nos fóruns da época. Mas toda essa teoria é só coisa da minha cabeça mesmo. Pode até ser um mod específico do Pé Grande, mas é uma alternativa bem descartável, tendo em vista que o mod mais antigo do Pé Grande que eu encontrei é datado de 2007. O mais provável de ser é que realmente a data que foi dita no site está errada, ou até que a versão publicada na Mixmods em 2007 foi alterada por algum motivo, ou só repostada. Mas eu sei, eu dei uma grande volta pra não chegar em nada. Mas ainda assim foi uma grande surpresa essas datas serem diferentes, então eu não tinha como não adicionar isso aqui. No fim, todo mundo hoje em dia sabe que o Pé Grande não existe, e provavelmente nunca existiu em GTA San Andreas. Inclusive, o próprio Terry Donovan, em uma entrevista de 2005, já o desmentiu. Sendo real ou não, eu tenho um grande carinho pela lenda do Pé Grande, e não poderia deixar de citá-lo. Street Fighter 2. Esse jogo dispensa apresentações. O grande clássico da Capcom que virou febre nos arcades, que inspirou muitos outros jogos de luta que tem hoje em dia, muita gente conhece muito bem o jogo, então eu nem preciso dizer muito a respeito dele. Bem, e o Shenlong?
Esse lutador secreto me deixou surpreso quando eu descobri que ele é até que bem conhecido pela fanbase desse jogo e que ele carrega um legado muito além de ser um rumor qualquer. Tudo começa com uma publicação da revista EGM em 1992, e ela era a respeito de um personagem secreto chamado Shenlong. A revista dizia que os passos para lutar contra o personagem secreto eram jogar o jogo inteiro de Ryu sem tomar dano algum, chegar na luta contra o último oponente e ir lá empatar 10 rounds sem bater nele e nem tomar dano. Após fazer isso, no 11º round, Shenlong apareceria e jogaria o chefe para fora do cenário, e lutaria contra você. E tudo isso foi ainda mais acreditado por conta de uma frase que o próprio Ryu tem no jogo: você precisa derrotar Shenlong para ter uma chance. Mas era óbvio, Shenlong não existia, por isso não passava de uma brincadeira de 1º de abril da EGM. E aquela frase não era nada além de uma tradução errônea do ataque Shoryuken, que inclusive foi corrigido para a versão de Super Nintendo. Entretanto, mesmo Shenlong sendo uma piada de 1º de abril, ele ganhou enorme destaque, influenciando outras revistas a acreditarem nele e publicarem matérias sobre sem nem conferir a veracidade. Outra coisa que ele fez foi ter começado com os personagens secretos, que até então não existiam. Outros jogos de luta acharam essa ideia do Shenlong ser esse personagem secreto tão boa que começaram a implementar em seus jogos, como foi o caso do Fatal Fury Special, que é contra os Ryu Sakazaki. O Mortal Kombat, que tinha a luta contra o Reptile, até mesmo a própria Capcom foi influenciada nisso, adicionando não só o Akuma como personagem secreto, mas também criando o mestre do Ryu e Ken, o Gouken. Vocês não estão entendendo? Esse rumor passou tanto dos limites que moldou a lore do Mortal Kombat. Street Fighter, não! E não acabou por aí. Em Street Fighter 6, 32 anos após a criação do rumor, tivemos o Shenlong como NPC secreto do modo World Tour, o que eu acho simplesmente uma das coisas mais incríveis que já aconteceram. Uma simples e inocente piada de 1º de abril tomando esse rumo não é algo que eu imagino acontecendo jamais. Acho que todos aqui conhecem o clássico de PS1 Silent Hill, um jogo que na sua época foi um grande marco do gênero de terror, e usou das limitações do console para se fazer a coisa mais icônica dos jogos, a neblina, que dá uma ambientação legal até hoje, fora todas as coisas que ele ainda proporciona, como uma boa trilha sonora e principalmente a história, que dependendo do que você fizer durante a gameplay, pode pegar um final diferente. São 4 no total, mas depois de algum tempo do lançamento do jogo, em fóruns da internet as pessoas afirmaram com toda certeza que tinha um 5º final secreto ainda não explorado. De acordo com o que falaram, você primeiro precisava terminar o jogo no hard, com um ranking de 9 ou 10 estrelas, o que faria com que a próxima jogatina mude para que o final da ambulância possa ser feito. Nesse novo save, o jogador deve ir até a escola e pegar 2 itens, a água destilada e a glicose, itens que em uma run normal não dá para se coletar. Com esses 2 itens, você pode criar um explosivo, que dá para se usar no portão principal do hospital, onde lá dentro você pega uma lata de óleo e entra na ambulância. Daí é necessário dirigir até o posto de gasolina e encher a lata para abastecer a ambulância. Com tudo isso feito, o 5º final acontece, onde o Harry atravessa a cidade e foge de lá. E até aí ok, legal. Só que tudo isso que eu falei foi do texto guia, mas ainda tem um vídeo que mostra como seria o processo. Ele é um pouco diferente do que eu falei aqui. No vídeo postado em 5 de maio de 2007, o jogador pega a glicose e a água, assim como diz as instruções. Só que depois disso, ele pega a chave do cofre, abre ele e vê as drogas que tem lá dentro. Até aí é normal, isso tem no jogo. Mas, por algum motivo, ele consegue pegar elas e usar, o que deixa o Harry meio alterado. Daí do nada começa a tocar uma cutscene, que vocês que me perdoem, mas eu nunca joguei direito, então nunca vi ela e nem sei onde ela acontece. Mas eu tenho quase certeza de que essas chaves que essa mulher entrega não são da ambulância. Daí, depois da conversa com ela, ele aparece conversando com outra personagem sobre a fuga de Silent Hill. Que, de novo, eu tenho quase certeza que esse OK, I Will Come With You não existe no original. Daí a gravação do nada fica 5 FPS e quando ele chega perto do veículo, toca uma cutscene. Daí, me desculpem, mas... Ai, isso é muito feio. Eu deixei pra comentar das instruções e do vídeo separadamente, justo por conta disso, que quando eu vi eu não me aguentei. Mesmo sendo um humor mais mal feito,
comparado com o que vimos ao decorrer do vídeo, ele me tirou umas boas risadas por conta desse vídeo. E quando eu vi o que ele é e como acontece, me pareceu uma coisa que as pessoas caíam na época por ser diferente do habitual. Então, não podia deixar de citar. E bom, acho que é isso. E calma que antes de acabar o vídeo de fato, eu gostaria de pedir que caso tenha gostado do vídeo para deixar um like. E se não for inscrito ou gostou do conteúdo e quer ver mais, se inscrever. E o principal, compartilhar. Fazendo isso você vai estar me ajudando demais. Afinal já tô um bom tempo sem postar nada e sabe como é que o YouTube funciona. Se você fica um tempo sem postar, ele não recomenda muito bem o vídeo e acho que você já ouviu esse papo. Então, fazendo essas coisas você me ajuda muito e eu vou agradecer demais. Enfim, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de ver esses rumores. Muito obrigado a você que viu até aqui, eu sou o Dark e até mais.